Este evento é uma realização do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça, a Escola Nacional de Magistrados e a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Para compor a mesa, convidamos o excelentíssimo senhor vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins. Convidamos o excelentíssimo senhor corregedor-geral da Justiça Federal e diretor do Centro de Estudos Judiciários, ministro Raul Araújo. Convidamos também o excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Marco Buzzi. O excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Sérgio Cuquina. A excelentíssima senhora conselheira do Conselho Nacional de Justiça, desembargadora federal Daldice Maria Santana de Almeida. O excelentíssimo senhor conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, juiz federal Fernando César Batista Matos. E o excelentíssimo senhor juiz federal Newton Pereira Ramos Neto, representando o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Agradecemos a presença dos senhores ministros, magistrados, promotores, procuradores, defensores, advogados, professores, psicólogos, servidores dos poderes judiciário, legislativo e executivo e estudantes. Neste momento, ouviremos o excelentíssimo senhor vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. Bom dia a todos. Excelentíssimo ministro Raul Araújo, corregedor-geral da Justiça Federal e diretor do Centro de Estudos Judiciários, ministro Marco Aurélio Buzzi, ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Sérgio Cuquina, ministro do Superior Tribunal de Justiça, desembargadora federal e conselheira do Conselho Nacional de Justiça, doutora Daldice Maria Santana de Almeida, juiz federal e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, juiz Fernando Matos, e doutor Newton Pereira Ramos Neto, representando o presidente da Associação dos Juízes Federais. E também aproveito para saudar os coordenadores deste evento, a doutora Sandra e a doutora Aline Mota. Minhas senhoras, meus senhores, todos os participantes deste workshop, o direito sistêmico como meio de solução pacífica de conflitos. É com grande satisfação que compareço,
representando a vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, para participar com as senhoras e com os senhores deste workshop, o direito sistêmico como meio de solução pacífica de conflitos, promovido pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, sob a coordenação geral do meu ilustre amigo, ministro Raul Araújo, corregedor-geral da Justiça Federal e diretor do Centro de Estudos Judiciários, e sob a coordenação científica dos estudiosos do direito, doutora Sandra Silvestre, atualmente prestando auxílio na Corregedoria Geral do Conselho Nacional de Justiça, e da doutora Aline Mota, prestando assessoria na vice-presidência do STJ. Este é um daqueles eventos precursores das grandes mudanças nas boas práticas da administração da justiça, e já nasce com o signo do sucesso, seja pela temática, seja pela experiência dos palestrantes e debatedores envolvidos, entre os quais professores, psicólogos, advogados, magistrados e membros do Ministério Público com prática em soluções alternativas na mediação de conflitos. A técnica terapêutica das constelações familiares sistêmicas, que hoje será o principal foco dos estudos neste workshop, foi desenvolvida pela terapeuta e filósofo alemão Bert Helling e tem sido utilizada com sucesso em diversos tribunais brasileiros como forma de mediação e solução alternativa dos conflitos envolvendo os processos em que se discute as questões de família. O diferencial da técnica utilizada decorre do fato de que busca resolver não apenas as questões jurídicas em litígios posta em juízo, mas procura desvendar os dramas pessoais envolvidos nas disputas familiares, alcançando as questões e os conflitos que estão na origem das demandas. E quando a técnica terapêutica é utilizada com sucesso, consegue resolver não apenas a disputa objeto do processo judicial, mas, sobretudo, restabelece o primordial, que é a paz, a harmonia entre os familiares litigantes. E eles saem das contendas, muitas das vezes, de mãos dadas. Esse é o objetivo principal. Por essa razão, parabenizo o ministro Raul Araújo, a iniciativa e, sobretudo, o apoio de Vossa Excelência na realização deste evento. E me congratulo com todos que participam deste encontro, deste conclave, desejando que os estudos e os debates de hoje contribuam para o desenvolvimento de cada um e para o estabelecimento de novas práticas na resolução de conflitos, permitindo ao Poder Judiciário exercer o seu papel de pacificador e de instrumento de transformação social em busca da paz. Encerro as minhas palavras dizendo: judiciário é viável quando é respeitado, e judiciário respeitado é a segurança do Estado democrático de direito. Sejam felizes, muito obrigado, grande encontro. Neste instante, com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Raul Araújo.
Bom dia a todos. Quero dirigir especiais cumprimentos aos ilustres integrantes desta mesa de trabalhos, o eminente ministro vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, o ilustre ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Butzi, que é o nosso conferencista nessa abertura, o nobre ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Cuquina, a ilustre desembargadora federal e conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Daldice Maria Santana de Almeida, o ilustrado juiz federal e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Fernando Matos, e o legítimo representante do presidente da Associação dos Juízes Federais, doutor Nilton Pereira Ramos Neto. Quero também referir as presenças que muito nos honram do desembargador federal Ferreira Neves, diretor do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o desembargador federal Paulo Fontes, coordenador do Gabinete da Conciliação do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o desembargador federal Rogério Favreto, coordenador-geral do Sistema de Conciliação da 4ª Região, desembargador federal Hélio Vanderlei de Siqueira Filho, coordenador dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região, também a presença ilustre do desembargador-presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Walter Waldenberg, em nome de quem quero saudar em especial todos os magistrados presentes neste evento. Refiro também à coordenação científica deste workshop, doutora Sandra Silvestre, juíza de Direito e auxílio da Corregedoria Geral do Conselho Nacional de Justiça. Também a doutora Aline Mendes Mota, que é assessora da vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça. E quero saudar os professores aqui presentes no evento, em nome daqueles que visitam o nosso país, referindo a doutora Cristina Liagono, que é professora da Helge Schule Brasil e Alemanha e advogada, que vem desde a Argentina, o professor, que é médico, doutor Décio Fábio de Oliveira Júnior, também o reitor da Universidade Emílio Cardenas, professor Afonso Bernardo Malgiga Cardenas, que nos honra com sua presença desde o México, também a diretora acadêmica, professora Angélica Patrícia Oliveira Garcia, diretora acadêmica e de investigação científica da Universidade Emílio Cardenas, do México. E suas pessoas, cumprimento todos os professores. O Centro de Estudos Judiciários tem a enorme satisfação em realizar esse workshop tratando de inovações na justiça, o direito sistêmico como meio de solução pacífica de conflitos. Aqui serão debatidas instrumentos, ferramentas importantes como meios alternativos de solução de demandas. Temos no Brasil um exemplo de um judiciário congestionado pelo enorme número de litígios. Como todos sabemos, há praticamente uma demanda para cada cidadão brasileiro, porque temos em andamento 100 milhões de demandas, como temos 200 milhões de habitantes, e cada demanda tem pelo menos 2 participantes. É como se tivéssemos, para cada brasileiro, um litígio que é levado ao judiciário e que certamente, se encontrar fórmulas alternativas de solução desses conflitos, teremos um modo de desafogar o judiciário e de solucionar mais rapidamente os litígios existentes entre as pessoas.
O tema será tratado nesta abertura pelo ilustre ministro do Superior Tribunal de Justiça, meu estimado amigo, ministro Marco Butzi, que é um especialista na matéria, é um dedicado estudioso do tema, é mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí, Santa Catarina, mestrando em Sistemas Alternativos de Resolução de Conflitos pela Universidade Nacional de Lomas de Zamora, na Argentina, professor atuante no programa Movimento pela Conciliação, responsável pela elaboração de seu projeto e manual originário, juntamente com a juíza de direito Mariela Ferraz, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e juíza federal Germana Moraes, minha amiga também, que é do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que também é conselheira do Conselho Nacional, foi conselheira do Conselho Nacional de Justiça. Integrou o ministro Marco Butzi o Comitê Executivo do Movimento pela Conciliação do Conselho Nacional de Justiça, membro do Conselho Consultivo da Presidência do Conselho Nacional de Justiça para assessoramento na análise de métodos de solução de conflitos, conselheiro honorífico da Escola Nacional de Mediação e Conciliação, ENAM, coordenador nacional do Movimento pela Conciliação de 2006 a 2010. É autor de diversas obras, entre elas Alimentos Provisórios, uma obrigação por tempo certo, Movimento pela Conciliação, projeto implementado em todo o país por meio do Conselho Nacional de Justiça, elaborado em parceria com a equipe de trabalho designada pela presidência do Conselho Nacional de Justiça no ano de 2006. É organizador do curso de formação de conciliadores e mediadores da Academia Judicial Virtual do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, veiculado em mídia virtual. Atualmente é ministro superior do Tribunal de Justiça, membro da 2ª Seção, meu colega da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Então, tenho a enorme satisfação de abrir os trabalhos desse workshop e passo a palavra à Sua Excelência para que nos traga suas ilustrações sobre o tema. Muito obrigado. Registramos a presença da doutora Elizabeth Ribeiro, representando neste evento a Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal. Convidamos o excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Butzi, para proferir a conferência de abertura sobre o tema Métodos de Solução de Conflitos. Muito bem. Bom dia a todos. Sinto-me muitíssimo honrado em estar participando desse presente, desse evento, e cumprimento e agradeço o ministro Raul Araújo, bem como o ministro Humberto, representando o nosso tribunal, o ministro Cuquina, a ministra Daldice, componente do Conselho Nacional de Justiça por 2 gestões, todos os colegas e amigos que compõem a mesa, todos os operadores do direito, professores e interessados que estão aqui presentes neste evento. E começo desde logo a minha fala. Não é uma palestra, é uma troca de ideias e, na verdade, aqui no Brasil, como nós temos representantes de diversos países que estão aqui presentes, nós estamos em um momento importantíssimo, porque os nossos marcos regulatórios, eles têm aproximadamente 2 anos de vigência, com exceção da Resolução 125, que é de 2010, mais a Lei 13.140 e o novo Código de Processo Civil, estão aí beirando 2 anos de vigência, e nós já temos, sim, de modo irreversível, como sempre pronunciava a professora Ada Pellegrini Grinover, saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, a última conferência, a última fala dela que eu ouvi foi neste recinto, neste mesmo recinto,
E ela dizia isso, a saudosa professora, que esses métodos alternos de resolução de conflito, na verdade, no Brasil hoje, são irreversíveis. E eu não posso e nem quero dizer mais do que ela disse, mas eu digo, nem há em complementação ao que ela falou, eu não usaria isso. A fala dela não permite, não admite e não precisa de nenhuma complementação. Dedicou-se a vida inteira a esses projetos. Ela e o professor Kazuo Watanabe. E esses métodos mais adequados de resolução de conflito, na verdade, eles são irreversíveis. Por quê? Porque quem não gosta muito dessa ideia, cá entre nós, ninguém mais está nos ouvindo aqui nessa conversa, mas quem não gosta mais ou não gosta muito dessa ideia, tem que agora só tem que fazer uma coisa. Minha querida amiga Sueli Pini, grande parceira e grande pioneira desses eventos todos. Quem não gosta dessas formas de resolução de conflito, é fácil. É só fulminar, revogar o novo Código de Processo Civil e também fulminar a nova Lei 13.140 e de lambuja, aproveita o embalo e já queima também a Resolução 125 com todos os conselheiros juntos. Não é? Ah, só isso, perdão. Então, veja, tem conselheiros que não atuam diretamente no projeto. Esses nós vamos salvar. Atua, claro. Mas então, veja, ora, com essa brincadeira que eu faço, sendo um pouco cínico também, eu sei disso, mas nós chegamos, felizmente, num patamar de irreversibilidade desse modo de se resolver conflito. E chegou em boa hora, chegou em belíssima hora. Eu estou esquecendo aqui de passar adiante, é que eu vou falar muito rapidamente com vocês. Eu prometo que não demoram mais de 3, 4 horas, uma conversa rápida. Vamos ver. Aqui, ó. Eu gosto desse número aqui. Eu gosto de trabalhar com números, gosto. Então, aqui, vejam lá, nós temos 109 milhões de processos que passaram pelo judiciário em 2016 e restaram 80 milhões de processos. Então, é como o ministro Raul falou, 109 milhões, 105 milhões, 100 milhões de processos, dá para cada brasileiro um processo, porque para cada demanda que não seja na jurisdição voluntária, né, para cada demanda onde há conflito de interesse, nós temos, no mínimo, um autor e um réu. 2 pessoas, então, 2 habitantes por cada processo. Cada brasileiro tem um processo no fórum. Em termos estatísticos, é um volume muito grande. Bem, eu gosto dessa informação, eu adoro essa informação. Em 2016, esses dados são colhidos em 17, então não estou atrasado, porque 18 ainda não chegaram esses números. Mas veja lá, chegaram agora. Em 2016, ingressaram 29 milhões de processos e nós, juízes, proferimos 30 milhões de sentenças. 30 milhões de sentenças. Bem, nós temos 18 milhões de juízes. Cada juiz julgou, em média, 1.700 processos. Isso dá uma média de 7 processos por dia útil, por dia de trabalho. Eu vou convidar vocês, seja juiz, não seja juiz, seja profissional de qualquer área, eu quero convidar esse profissional para ir lá comigo no meu gabinete, sentar lá do meu lado, passar uma semana, um dia só. E nós vamos tentar proferir 7 sentenças, construir 7 acórdãos de mérito em um dia. Dificílimo fazer isso. Tomara que a turma esteja me gravando bem, deixa eu me ajeitar aqui, porque eu quero...
nós, os juízes brasileiros, se o padrão, professora, se o padrão for produtividade, nós somos os melhores juízes do mundo. Se o padrão for produtividade. Aí vamos colocar outros fatores, mas agora esquece. Se o fator for produtividade, eu desafio quem estiver aqui, dou o prazo de 1 semana, me tragam outros juízes de qualquer parte do mundo que produza tanto quanto nós. Falem o que quiser da justiça, a nossa justiça é cara, mas é operosa. O nosso profissional do direito, o nosso juiz, se o critério for esse, é muito bom, é o melhor do mundo. E eu falo isso com satisfação. Eu sei que vou receber críticas, não tem problema, estou acostumado. Porque eu sou juiz de carreira há 36 anos de carreira. E nós sempre tivemos colegas, a grande parte da magistratura brasileira é de grande quilate, é muito honrada, é muito trabalhadora, é muito dedicada. Temos problemas na justiça brasileira, no judiciário, na magistratura? É óbvio que temos. É óbvio que temos. De várias espécies, graves, gravíssimos, como qualquer outra instituição no mundo ou no Brasil tem. Não estamos negando isso. Vamos criar uma forma de também, próximo ao judiciário, a justiça, entre aspas, resolver esses conflitos, como está acontecendo no mundo inteiro, isso não é só no Brasil. No mundo inteiro, num interregno de 50, 60, 80 anos, que para a história isso não é nada, é concomitante. Então, nos últimos 60 anos, concomitantemente, no mundo inteiro, nós estamos assistindo o ressurgimento desses métodos alternos, mais adequados de resolução de conflito. E por quê? Porque a gente não tinha nada para fazer e nós começamos a nos dedicar a esse tipo de atividade. Não. E no mundo inteiro também, onde essa iniciativa foi trazida oficialmente perante ou pelas instituições, nós vemos em todos os atos normativos, sem exceção, eu pelo menos não encontrei nenhum que caiba nessa exceção, sem exceção, a justificativa, sem exceção, foi o grande volume de processos no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, na Itália, na França, na Alemanha, que é um país, a gente tem que ser como ícone da organização, em todos os países do mundo onde há esses métodos, seja com outro nome, seja com essa designação, com aquela categoria, não importa. O que importa é o tipo de efetivo trabalho prestacionado. É um dos motivos que embasa todos os atos normativos que fizeram até hoje é esse. Então, a mediação, esses métodos alternos, esses métodos mais adequados de resolução de conflito, na verdade, ressurgem, porque já existiram. Nós estamos fazendo ressurgir para socorrer a sociedade e dar à sociedade uma alternativa de resolução do conflito em tempo hábil, em tempo em que ainda tenha eficácia, que tenha algum valor, que tenha algum sentido. Porque justiça tardia não é de hoje que se fala isso, aquele refrão não é justiça nenhuma. A taxa de congestionamento nossa, mesmo com esses juízes maravilhosos que produzem muito, mesmo com esses promotores de justiça corajosos e eficientes que produzem muito, mesmo com esses advogados dedicados que produzem muito, a taxa nossa é 75%, 74%, 56% anual de congestionamento. Essa é a taxa de congestionamento, é um dado fornecido pelo Justiça em Números. O custo do judiciário. Então, eu estou examinando as razões de nós estarmos buscando esses métodos alternativos frente aos motivos que podem ensejar, justificar, legitimar, explicar essa necessidade de encontrarmos um outro caminho. O custo do poder judiciário, o custo do processo.
84, quase 85 bilhões custou o judiciário em 2016. É dado oficial do Conselho Nacional de Justiça. É um dos judiciários mais caros do mundo, o nosso. Mais caros do mundo. Nós gastamos quase 10 vezes mais, mas quase 10 vezes mais do que os Estados Unidos. Eu peguei o país, os Estados Unidos, por causa da extensão territorial, para poder não ser muito diferente. Não iria trazer aqui para esse confronto o Portugal, o Uruguai, um país territorialmente, em termos de território, menor e população. Então, eu peguei 2 países que se equiparam. É óbvio que nós somos muito mais desenvolvidos que os Estados Unidos, mas deixe para lá isso. E aqui é o povo levando à justiça, a deusa Temis. Gostaram dessa? Ninguém falou nada? Barbaridade. Bem, o custo. Aqui é produto interno bruto, tá? Esses percentuais aqui equivalem a percentuais do produto interno bruto. Portugal, 0,28. Não é 28, é 0,28. Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra, 0,32, 0,19. Isso é o custo do judiciário nesses países. Esses dados aqui eu coletei da Comunidade Europeia. Estados Unidos, 0,14 e o Brasilzão, 1,3. Argentina, 0,13. Venezuela, Chile, e eu podia ter trazido outros mais, entre todos aqueles que eu achei, o custo do judiciário brasileiro é o mais caro, é o mais alto. Aqui eu trago também, como foi dito pelo ministro Humberto, as proporções, né? São Paulo, que é a nossa locomotiva, São Paulo e Minas Gerais são as nossas locomotivas, nós temos um processo para cada meio habitante, vamos dizer assim, fogem à regra. E Santa Catarina, que é o estado mais desenvolvido, o melhor estado da federação, casualmente eu nasci lá, por isso que não que eu esteja sendo parcial aqui, mas também é um índice alto, caro, igual a São Paulo, né? Alto. Bom, não vamos fazer aqui uma aula de história, mas ao ressurgimento, como já falei, nós estamos, na verdade, não estamos inventando nada de novo, isso é antigo, é velho, essas práticas são velhas, são antigas. Em Roma, nós tínhamos, dentro do procedimento no fórum, um altar com a deusa Concórdia, e é como o procedimento nosso de processo civil. Era um procedimento, um andamento em que, na fase mesmo da demanda, você comparecia perante um altar e lá você tentava fazer a conciliação. A deusa, por isso tem o nome, Concórdia. E Gengis Khan, nas tribos mongóis, tinha o Kurultai. Quem leu aqueles livros, ouviu aqueles filmes, naquele filme que agora, recentemente, belíssimo, sobre Gengis Khan, ali passa 3 vezes o Kurultai se reuniu para decidir grandes conflitos ou pequenos conflitos. É um conselho comunitário. Não é? A Constituição nossa, de 1824, no 161, tínhamos lá os avindores, os concertadores, com S, concertadores, e o juiz de paz vinha de lá. Foi a somatória dessas 2 categorias, dos concertadores e avindores, e tivemos o juiz de paz, que hoje o nosso juiz de paz, de novo, pela nossa Constituição, voltou a ter essas atividades de poder conciliar, só tem um pequeno problema, ele tem que ser eleito, ele tem que se inscrever em partido político. Essa parte que eu vou falar agora, alguém apaga lá, porque senão você é afastado do cargo, pelo meu corregedor, cá entre nós. Eu, particularmente, só entre nós 2 aqui, ninguém mais está nos ouvindo, né? Eu acho um absurdo isso. Obrigar um juiz de paz a se filiar a um partido político para poder concorrer nas eleições e conseguir alcançar o cargo de juiz de paz. É o que nós estamos caminhando para isso aqui no Brasil. Então, eu sou a favor de que hajam eleições, não tem problema nenhum, não é? Mas não vinculada diretamente a partidos políticos. Não há nenhuma crítica aos políticos, nem a partidos políticos, só que eu acho que são funções tão abissalmente diferentes, dissociadas. Bem, todo mundo conhece Mauro Capelletti. Ele diz assim, olha, as cortes não são a única forma de resolver conflito. O fórum não é o único caminho, e não é de hoje isso, como eu acabei de demonstrar. Roma, no Ocidente, no Oriente, em todos os lugares nós já tivemos
há milhares de anos atrás, esses caminhos que nós estamos fazendo ressurgir. Agora, voltando aqui para o Brasil, dando uma focada assim bem específica, até poucos anos atrás, eu, a Sueli Pini, a Janice, que está aqui, a desembargadora Janice, tem mais colegas aqui de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, do Amapá. Afinal, nós quando vínhamos nos manifestar sobre esse tipo de ideia e tal, a gente tem que dizer assim, olha, pessoal, pelo amor de Deus, nos ajudem, porque é um programa institucional. Nós não tínhamos uma leizinha, nós não tínhamos uma portariazinha, não tinha ninguém com a gente. Éramos nós e o mundo. Eu fui recebido, isso fique gravado, essa parte não apague, por favor, da gravação. Eu fui recebido por um presidente de um dos principais tribunais do Brasil, em nome do CNJ, designado para essa função pela ministra Ellen Grace. Eu estou entregando todo mundo hoje, né? Eu vou ser afastado, não tem jeito. Se aposentado. E o presidente me atendeu magnificamente bem, magnificamente, chá, cafezinho, tudo, só não serviu uísque, o resto, tudo. Mas quando eu entrei no assunto, eu disse, sim, presidente, agora eu vou entrar no assunto. Nós vamos aqui tratar do movimento pela... Eu não terminei a frase. Ele disse assim, doutor Marco Aurélio, eu sei o que o senhor veio fazer aqui, por isso eu o tratei tão bem, mas daqui para frente o assunto terminou. Terminou. E nós não conseguimos tratar naquela gestão, perante aquele tribunal fortíssimo, nem com a conversa nós continuamos. E eu me despedi, ele me tratou magnificamente bem, super educado, e eu fui embora. Peguei o taxizinho, fui para o aeroporto, acho que foi para a rodoviária até, não, aeroporto, e vim embora, lá para Santa Catarina, chorando, triste, fazer o quê? Agora não, agora deixa eu me arrumar de novo, bicho, bom, nós brasileiros, agora eu falo, nós conversamos conosco, com vocês, com a sociedade, é óbvio que vocês são os nossos grandes parceiros, mas agora, queridos irmãos, eu falo apoiado em diretriz legal, e não numa vontade, e não num projeto só, e não só numa intenção. Agora nós conseguimos a lei, as leis, os atos normativos. E aí eu me lembro do meu pai, que era professor de História, e ele dizia assim, quando ele falava daqueles que César, o imperador César, vencia, ele não dizia que derrotava, vencia. César virava, quando vinham os pedidos políticos, e dizia assim, ai dos vencidos, ai dos vencidos. Então esse embate já passou. Agora, queridos, ai dos vencidos, nós temos lei, nós não estamos mais falando num mero programa, numa mera intenção, num mero pensamento, agora está dentro do Código de Processo Civil, tem que se observar o que está em lei, juiz tem que observar o que está em lei, operador do direito tem que observar o que está em lei, ou isso aqui vai virar uma insurreição. Não, e essa fase nós já superamos. Grande parte da magistratura observa a lei quanto ao novo Código de Processo Civil e à Lei 13.140, artigo 334 do CPC. Mas como nós estamos 2 anos de vigência, praticamente, nesse período ainda de transição, há alguns colegas que sentem alguma dificuldade em cumprir a lei. Em observar esse artigo de lei. Aqui, então, eu trago para esse pessoal todo o apanágio do marco regulatório, para quem gosta de lei, para quem gosta de artigo de lei. É a 125, a lei de mediação, o novo Código de Processo Civil, a resolução 118 do Ministério Público Nacional, Conselho Nacional baixou essa resolução. O Ministério Público é um grande parceiro, na verdade é um timoneiro também. A resolução do Superior Tribunal do Trabalho, baixada agora em 2016, todas as justiças no Brasil aderiram, com atos normativos. Temos a modificação da Lei Nacional, 13.140, aliás, do Código de Processo Civil, e temos a implementação de uma nova lei de âmbito nacional. O STJ procedeu uma emenda no regimento. Acho que aqui nós estamos com alguma dificuldade.
Vamos ver se alguém... Isso. Vamos lá? Vai. Bem, mas eu tenho aqui. Eu acho que eu preciso da ajuda de vocês, da equipe de apoio. Bem, então, nós temos que, feliz ou infelizmente, alguns colegas entenderam de não observar o 334 do novo Código de Processo Civil. E por quê? Porque esses colegas dizem assim, olha, pessoal, o projeto é bom, a intenção é maravilhosa, só que o inferno está cheio de gente bem intencionada e só boa intenção não vale tanto assim para salvar do fogo do inferno. Eu não tenho estrutura nenhuma lá na minha comarca. Isso de fazer mediação é só uma enrolação dentro do processo, se perde muito tempo e eu não vou fazer essa audiência, que alguns estão dizendo que é uma audiência preliminar, não tem esse nome, do 334, nem é novo mais, do Código de Processo Civil. Muito bem. Aí eu trago para vocês o artigo 3º, parágrafo 3º do novo Código de Processo Civil, em que ele diz assim, expressamente ele diz, a conciliação e a mediação deverão, não é poderão, deverão ser estimulados por juízes, advogados, promotores, membros do Ministério Público, defensores públicos, ou seja, por todos os operadores do direito. Mas, de repente, pode ter algum operador do direito que não entenda bem o que é em um sistema preponderantemente romano, que é o nosso é preponderantemente romano, foi a nossa opção ideológica, foi a nossa opção institucional, sofremos influência do direito germânico, sofremos grande influência agora, nos últimos anos, do direito anglo-saxão, ótimo, mas ainda é o sistema romano. E no sistema romano, lei é lei. Deve ser cumprida, a menos que haja alguma incompatibilidade com a Carta Maior. Senão, no sistema romano, o nome disso é segurança jurídica, legitimidade, confiabilidade nas instituições, se não vira uma anarquia, se não cada um interpreta a lei do jeito que quer e faz como quer. Por ora, ainda nós não optamos por maioria no Congresso Nacional por esse sistema. Olha que nós já tentamos, mas não adiantou nada. Continua aí o nosso sistema tradicional, que é o mais seguro do mundo, o sistema nosso, que é o mais seguro do mundo. Pagamos o preço por isso? Pagamos, mas é o mais seguro do mundo. E nós queremos essa segurança, essa estabilidade. Então, queridos, artigo 3º, parágrafo 3º do novo Código de Processo Civil. E os primeiros 10 artigos do novo Código de Processo Civil fixam as bases principiológicas de todo o Código. Então, isso aqui não é só um artigo de lei, isso aqui é um artigo que fixa as diretrizes, os parâmetros, a ideologia do novo sistema instrumental brasileiro. Depois temos lá o 139, o juiz dirigirá o processo do Código de Processo, tentando promover a qualquer tempo a autocomposição. A 13.105, que é o Código de Processo Civil, diz assim, lá no 334 agora, lá no caput do 334. Saímos dos artigos principiológicos e vamos agora para a parte efetiva procedimental. E lá a linguagem, pelo menos quando eu era guri pequeno, que eu ia no primário estudar português, então o professor dizia assim, olha, essa linguagem agora aqui está imperativa. Imperativa é um comando. Usamos o sentido imperativo às expressões quando queremos dar um comando. E aí diz assim, 334, caput do novo Código de Processo Civil, o juiz, queridos irmãos, designará, é o termo utilizado pelo legislador. E quem faz a lei não é juiz, quem faz a lei é o legislador. Pelo menos até essa noite, até ontem à noite, meia-noite, é o que estavam me dizendo que é o que estava valendo aqui no país.
E se o juiz designará, e se foi o legislador legitimado pelo povo que disse isso, e se isso não é inconstitucional, então o juiz designará, imperativamente. Tem que designar essa audiência. Não é ele, se ele quiser, ele designa. Se ele não quiser, ele não designa. E ele pode ter o querer? Pode ter o querer, mas dentro daquelas 4 exceções que a lei dá. A exceção não é o juiz que constrói, a exceção é a lei que diz para ele, que dita. Se a lei não ditasse as exceções, aí eu concordaria. Construa um raciocínio lógico jurídico e excepcione. Mas se não, não. Queridos, se a própria exceção está prevista na lei e um corolário exauriente, é aquilo que está ali. É aquilo que está ali. Então, 334, a audiência de conciliação é norma cogente, é direito processual que é de interesse público. Muito embora eu sei, eu conheço, temos agora, dentro do novo Código de Processo Civil, 170 ou 190, aquele artigo, aquele preceito que permite que as partes todas até formulem um procedimento amplamente previsto, não tem problema. Mas aqui não é o caso. As partes não formularam procedimento nenhum, pedido conjunto nenhum. Tanto é que eu termino essa fala sobre essa parte dizendo, lá no 334, parágrafo 8º, o Código, o legislador fixou uma multa para as partes, se não comparecerem a essa audiência. Isso não é obrigatório? Multa. Com multa. E ainda tem alguém que entende que isso não é obrigatório? A lei prevendo a aplicação de multa. Eu tenho que voltar para a faculdade. Pode ser que sim. A primeira justificativa, falta estrutura. A Daldice não deu estrutura para essa turma, o CNJ não deu estrutura para essa turma, que não quer fazer essa audiência, porque não tem conciliador, porque não tem isso, porque não tem sala e tal. Vamos para o mundo real, então, porque uma coisa é nós ficarmos aqui confortavelmente, com ar-condicionado, conversando, discorrendo, filosofando, e outra coisa é sairmos aqui dessa sala confortabilíssima e vamos lá para o mundo real de verdade. Vamos para lá? Vamos para lá. Bem, nós temos já com estruturas dadas há anos, os postos de atendimento e conciliação, que agora, que há algum tempo, já desde a resolução, tem o nome de SEJUSC. Não há Estado, não há na Justiça Estadual, nem na Justiça Federal, não há Estado nenhum no Brasil que não tenha SEJUSCs. Todos os estados têm. Todas as capitais têm. A maior parte das grandes cidades tem. Agora nós temos 2, 3 estados que ainda não têm em todas as grandes cidades, mas estão implementando também, além das capitais, nas grandes cidades, em todos os estados. E Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, me ajudem lá. Tem SEJUSC espalhado pelo território estadual inteirinho. A Justiça Federal, onde nós temos um fórum, tem um SEJUSC. A Justiça do Trabalho, que antes era Junta de Conciliação e Julgamento, agora o nome é Fórum da Justiça do Trabalho, todos eles têm. Todos, sem exceção nenhuma, todos eles têm. Muito bem. Então, falta estrutura? Poxa, que interessante. Eu acho que há uma contradição aqui. Temos audiência fora dos tribunais, autorizados pelo 165, do novo Código de Processo Civil. Temos audiência virtual, temos as práticas digitais, temos a mediação itinerante, tudo isso é recurso que está à disposição. Temos o Cadastro Nacional dos Mediadores e Conciliadores, capitaneados pela estrutura do CNJ, muito bem conduzido pela conselheira, pela ministra Daldice. Temos as câmaras privadas de conciliação e mediação em São Paulo, nos grandes estados, em Minas, estão indo a todo pano. Temos a mediação comunitária, e esse foi o segredo da Resolução 125 e da 13.140, preservar a mediação comunitária, que é aquela informal, aquela que cai entre nós, que ninguém está nos ouvindo aqui, né? Não precisa de curso nenhum, basta ser brasileiro, basta ser capaz, e toque bala, vá fazer mediação. Não precisa pertencer à Câmara, não precisa ter curso nenhum. O mediador é extrajudicial. Temos essa estrutura nos estados, todos os estados já têm esse serviço há mais de 8, 10 anos atrás.
A atuação do servidor voluntário, é que nós mais temos. A obrigatoriedade do NUPEMEC e do SEJUSC. O NUPEMEC é onde se administra, o SEJUSC é onde se implantam essas estruturas. Bem, o artigo 8º, parágrafo 3º da Resolução 125, fala na conciliação e mediação itinerante. Pena que o sistema nosso não está funcionando, mas eu trouxe para vocês verem aqui, não vai dar de ver, mas eu estou comprovando aqui que eu trouxe, para ninguém ficar dizendo que eu não preparei a minha fala. Vocês acham que eu não sei, que vocês depois vão falar mal de mim? Então, cara bonzinho, né? É uma maravilha. Então, temos a mediação itinerante dentro desses ônibus, desses trailers, dentro de barcos. A Sueli Pini está gostando tanto da palestra que foi-se embora. A Sueli estava sentada ali até agora. Estou brincando, é uma irmã minha, está lá no fundo. E ela capitaneia uma iniciativa dessa, que é indo por sistema de barcos, embarcações pelo interior dos estados, ou do estado, nos rios. Temos aqui no Distrito Federal a conciliação dentro itinerante, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo. E o outro argumento, para quem não realiza, esse é um argumento que falta estrutura. Temos estrutura demais, mas tem que ter vontade, tem que instalar essas estruturas. Então, esse argumento de falta de estrutura, eu acho que ele não é consistente. O argumento, estou terminando a minha fala, o argumento de que causa morosidade marcar a audiência, não só do 334, marcar a audiência no curso do processo. O artigo 165 permite isso. Né? Marcar audiência no curso do processo, audiências de conciliação, audiências para mediar. Então, há quem diga, não, mas eu não vou marcar isso aí porque demora muito. Que bom. Então, olhem lá. São dados do Conselho Nacional de Justiça. A ação judicial dura, em média, de 8 a 10 anos. 10 anos. A autocomposição é obtida, em média, em 6 meses. Em 6 meses. Então, segundo meu professor de matemática lá do primário, ele explicava para mim o seguinte: cada conciliação aqui, para cada uma conciliação, eu justifico 20 processos judiciais para cada uma conciliação. Então, poxa, se nós não conseguirmos ver uma lógica, uma boa lógica nisso aqui, eu não sei mais o que é bom senso. A autocomposição pode ser realizada de forma paralela, parallel tricking, mediation. 30% a 70% é o índice no Brasil. De 36%, na verdade, agora nos últimos anos, 36% a 67%. Mas, medido até 2016, era de 40% a 70%. Baixou 2 pontos, 3 pontos. Eu trouxe aqui também os dados de São Paulo. Lá em São Paulo, para cada um SIJUSC, equivale a 50 varas cíveis em termos de realização de audiência. Em um SIJUSC, eu realizo o que se realiza em 50 varas cíveis. E, em termos de acordo, em um SIJUSC, eu realizo o equivalente a 20 varas cíveis, em termos de acordos concretizados. Acabou a demanda. Encerra o processo. Bem, falo também da Semana Nacional de Conciliação. Numa das últimas delas, nós conseguimos 1.272 bilhões de acordos, de pagamentos feitos na Semana Nacional da Conciliação. Falo ainda da mediação online, né? Aquele sistema da eBay, na Europa, consegue 60 milhões. No último ano, o eBay, na Europa, fez 60 milhões de composições em um ano. Tudo eletrônico, sem ninguém sair de casa, sem ninguém sair do seu local de trabalho, sem ninguém precisar viajar. As parcerias com o setor privado estão amplamente previstas na Resolução 125. Nós temos parcerias já com tribunais, com universidades, com escolas, com entidades privadas. Isso já está disseminado também no Brasil inteiro. Eu traria aqui algumas iniciativas do Tribunal Paulista, de Minas, do Pernambuco, do Distrito Federal, interessantíssimo, junto com o PROCON. E termino a minha fala discorrendo também, tocando na constelação familiar ou sistêmica, que é o ponto alto desse evento.
Por meio dela, da constelação familiar ou sistêmica, nós temos técnicas terapêuticas que, dentre muitos usos e resultados, estimula a resolução dos conflitos, estimula a compor, não que seja finalidade precípua, e contribui para que as pessoas percebam a origem do conflito, situem-se dentro dessa composição, né? Façam uma interação, mudando a perspectiva do problema na constelação familiar. O reforço aos projetos de mediação, e ela concorre como reforço aos projetos nossos de resolução do conflito. Ela está integrada a essas várias outras formas, a esses vários outros modelos de resolução de conflito. Trabalha de modo integrado, como a nossa eminente professora, amiga e colega da Argentina, irá logo mais expor. Eu termino a minha fala agradecendo muito a todos os senhores, a paciência de todos vocês, pedindo perdão porque eu me entusiasmo muito nisso, não é? Agradecendo o esforço de todos os profissionais, todos os operadores do direito que já estão há anos e anos empenhados nisso, e eu agradeço mais uma vez, peço perdão pelos excessos que eu sempre cometo na minha fala, e digo para vocês que a nossa geração, ou essa leva de profissionais que aí e que aqui estão, né, que aí estão, em termos de sociedade, eu acho que vão pelo menos poder deixar para a posteridade esse bom exemplo de que nós estamos tentando, sim, resolver esse problema, que é um problema grave, que é um problema histórico no Brasil, da morosidade e da falta de efetividade da justiça. O professor Canotilho fala que nós não estamos mais numa era de se proclamar direitos. Nós queremos agora ver aqueles direitos proclamados concretizados. Não adianta mais só nós ficarmos romanticamente, abrindo códigos e dizendo, ó, que bonito esse artigo aqui que protege direitos humanos e tal. É óbvio que isso é importante, claro que sim, é óbvio que sim, mas nós já estamos num outro patamar, nós estamos no patamar de tornar efetivo, vamos ser pragmáticos agora, vamos ser pragmáticos, né? Não utilitaristas, não falei isso, falei pragmáticos. Temos que realmente converter esses direitos todos que nos custaram tanto a ser consolidados, efetivados, vamos efetivá-los agora. Eu agradeço, peço a Deus que vocês continuem empenhados, decididos, incentivados e que nós consigamos concretizar esses anseios, essas esperanças, essas expectativas todas, a bem é da cidadania, a bem é das populações, principalmente, destacadamente, das populações mais pobres, das populações mais simples. É a essas populações que nós temos que levar também justiça. Muitíssimo obrigado. Quero agradecer ao ministro Marco Butz, que nos brindou uma excelente palestra, que nos deixa mais esclarecidos e mais convictos acerca da importância das soluções alternativas de conflitos para um sistema judiciário mais moderno, mais eficiente e de mais pronta justiça. Quero, então, reiterar os agradecimentos pela presença de todos, convidá-los a permanecerem para o painel seguinte e teremos, para tanto, o desfazimento desta mesa com os nossos agradecimentos. Obrigado. Neste momento, será desfeita a mesa de abertura para darmos continuidade ao workshop.